Soltando. Se derem um ok, eu começo. Sei lá. Dulce chegou. Acho que está todo mundo aí. Ah, está todo mundo aí. Pode começar então, tá? Tá bom. Então, vou iniciar. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Thaís Diurno. E o tema da nossa aula de hoje é farmacologia dos antidepressivos, com foco, nos inibidores seletivos da recaptação de monaminas. Essa aula ela é um requisito, para o concurso, para concorrer à vaga de professora adjunto de farmacologia básica e aplicado ao desenvolvimento de fármacos do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Bem, então, ao longo dessa aula, a gente vai abordar, sobre a definição de depressão, epidemiologia, os tipos de depressão, sintomas, as hipóteses fisiopatológicas e o tratamento farmacológico, onde nós vamos abordar, mais a fundo cada uma dessas classes. Aqui eu coloco alguns livros como bibliografia para vocês e leitura complementar. Bem, a depressão é uma desordem psiquiátrica que acomete grande parte da população. E segundo a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde, ela acomete mais de 300 milhões de pessoas, e essas pessoas sofrem com depressão em todas as idades. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo a depressão a segunda principal causa de morte entre as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. A depressão ela é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de várias doenças. As mulheres são 2 vezes mais afetadas que os homens, isso pode ser explicado pela questão hormonal. E a depressão e outras condições de saúde mental, elas estão em ascensão em todo o mundo, mas a depressão, ela será a doença mental mais comum e mais incapacitante até 2030. Na verdade, esses dados, eles são bem recentes agora, de 2021, da OMS, mais especificamente de janeiro, que até então considerava a depressão como a doença mais comum e incapacitante até 2020. E isso, claro, já se estendeu para 2030. Então, qual é o cenário aqui no Brasil? O Brasil, na verdade, também segundo dados da OMS, ele é o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade, lidera o ranking mundial. E, em relação à depressão, ele é o país mais deprimido da América Latina e, ao nível mundial, ele ocupa a 5ª posição. Ou seja, a nossa população ela é uma população extremamente ansiosa e deprimida. Dados da OMS de 2018 previa que em 2020, a depressão ela seria a segunda maior causa de morbidade, perdendo apenas para o câncer. Só que a gente viu, em relação ao que vem acontecendo desde 2020, a pandemia de Covid-19, os números, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, aumentou, na verdade, os casos de depressão e ansiedade, eles aumentaram de forma exorbitante. E isso pode ser explicado, claro, por causa do distanciamento e isolamento social. Na verdade, a pandemia, ela fez surgir novos casos e precipitou, alguns casos de depressão e ansiedade um pouco já silenciados e controlados. Bem, agora a gente vai entrar especificamente na depressão, essa classificação aqui é uma classificação de acordo com Guzman e Gilman, que é o nosso livro, a nossa Bíblia da farmacologia, e ele divide a depressão como depressão maior ou unipolar, desordem depressiva persistente, que é a distimia, ou depressão bipolar 1 e 2, ou maníaco-depressiva. Os sintomas depressivos, eles podem ocorrer secundariamente a outras doenças, como hipotiroidismo, Parkinson ou condições inflamatórias. Por isso que é muito importante, tentar fazer um diagnóstico de forma mais precisa, Por exemplo, pessoas que têm hipotiroidismo, elas têm aquela postração, elas ficam para baixo, então é muito importante dosar os hormônios tiroidianos para conseguir descartar se realmente aquela pessoa está com depressão ou se ela tem alguma outra patologia associada. E a depressão, ela complica o manejo de outras condições clínicas, como trauma, câncer, Então, algumas doenças, elas deixam as pessoas deprimidas. Bem, então, essa figura aqui, ela ilustra bem como que é o quadro de depressão, A pessoa fica para baixo, muita tristeza, não quer levantar da cama, não tem vontade nenhuma, de realizar suas atividades normais. E se a gente for observar aqui, nessa lista de
sinais e sintomas da depressão são sinais que são comuns, às vezes, ao nosso dia a dia. Agora, o que é preciso ficar atento e alerta é que quando esses sinais e sintomas, eles permanecem por vários dias, por um período de 2 anos, aí sim é preciso ficar, né, atento para que a pessoa não venha desenvolver a depressão. Os principais sintomas da depressão são mau humor, pessimismo, pouco interesse em atividades normais, né, lentidão mental, pouca concentração, insônia ou sono aumentado, a perda ou o ganho de peso, agitação ou lentificação psicomotora, sensação de culpa, energia e libido diminuídas e ideias suicidas, né? Com exceção das ideias suicidas que eu comentei aqui, esses sintomas todos a gente, né, acaba tendo ao longo da nossa vida, é normal, né? Devido a diversas situações. Destaco mais uma vez a pandemia, né? Então, a gente, em decorrência da pandemia, né, a gente acaba tendo alguns desses sintomas aqui e é bem complicado. Bem, eu mostrei para vocês uma classificação segundo o Goodman e o Gilman, mas aqui eu vou trabalhar um pouquinho com a classificação que é mais próxima da nossa realidade, que vai ser mais fácil da gente entender quando realmente vai precisar ter uma intervenção farmacológica, ou seja, o tratamento, né, da depressão. Então, dessa forma, a depressão ela pode ser, né, classificada como reativa, depressão maior ou endógena, ou afetiva bipolar, que é a maníaco-depressiva. A depressão reativa, ela está relacionada, né, à perda, né, eventos adversos da vida, ou a situações em que a pessoa tem alguma doença, como infarto ou câncer, ou consome antipertensivos ou álcool, ou pode, né, ter alguns distúrbios psiquiátricos associados à senilidade. Então, a reativa nada mais é do que uma reação, né, do nosso corpo, do nosso organismo, frente a uma situação que é adversa naquele momento. Então, por exemplo, eu perdi o meu cachorro, eu fico muito triste, fico para baixo, mas com o tempo eu vou superar, né? Eu posso encontrar outras maneiras de conseguir superar essa situação. Esse tipo de depressão corresponde a mais de 60% de todas as depressões. Geralmente, o paciente ele apresenta um quadro depressivo, né, com ansiedade e algumas queixas sintomáticas, como tensão e culpa. E, geralmente, né, não precisa de intervenção farmacológica. Então, esse paciente ele responde de forma espontânea a uma variedade de procedimentos terapêuticos, por exemplo, a psicoterapia, né, a acupuntura, por exemplo, ou atividades, né, físicas ou outros tipos de atividades que o dê prazer, né, fazem com que ele consiga sair dessa situação. A segunda, né, classificação de depressão, que é a depressão maior, está relacionada com um evento da vida que é não adequado para aquele grau de depressão e sempre está, geralmente, né, associada a um histórico familiar. Então, por exemplo, a pessoa tem uma perda, ela não sabe lidar, mas aquilo ali se posterga pela vida dela, né? Pode ocorrer em qualquer idade, então desde a infância até a velhice, que eu destaco principalmente na infância, né? Muitas crianças que sofrem bullying na escola, elas desenvolvem quadros depressivos. Esse tipo de depressão, ele acomete, né, na verdade, é responsável por cerca de 25% de todas as depressões, e essa síndrome depressiva, ela tem alguns sinais característicos, né, como os ritmos anormais de sono, atividade motora comprometida, o libido e também o apetite. Geralmente, esse tipo de depressão, ele responde especificamente a antidepressivos ou a eletroconvulsoterapia, o que não é mais muito utilizado hoje em dia, né? A gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E, geralmente, esse tipo de depressão, ela tende a recidivar durante toda a vida. O que isso quer dizer, né? Então, geralmente, a pessoa diagnosticada com depressão maior, ela vai utilizar ali o medicamento antidepressivo durante 5, 6 anos, vai estabilizar, o médico avalia, né? Faz a retirada gradual do antidepressivo e acompanha aquele paciente para ver se ele pode permanecer ou se ele vai, né, na verdade, entrar novamente no quadro depressivo e aí sim ter que fazer novamente todo o esquema terapêutico. E, por fim, a afetiva bipolar, que é a maníaco-depressiva, eu não vou dar tanto enfoque aqui, porque isso vai ser o foco da nossa aula futura de antipsicóticos, mas só uma pincelada aqui rapidinha, é que esse tipo de depressão, né, ele é caracterizado por episódios, né, cíclicos, né, você tem episódios de mania e depressão ali alternando, na verdade, é o habitual, e responde, né, por cerca de 10 a 15% de todas as depressões. Ela geralmente pode muitas vezes ser
diagnosticado incorretamente como uma depressão endógena, porque o paciente, ele geralmente não relata ao médico os episódios de mania, ele relata geralmente os episódios de depressão, mas não de mania. Então, é preciso ter muito cuidado ao fazer o diagnóstico. Bem, então, a gente abordou um pouquinho até agora sobre o que é depressão e quais são os tipos, né? Existem diversas hipóteses fisiopatológicas que explicam a depressão, né? A primeira aqui que eu vou falar um pouquinho com vocês é a hipótese monoaminérgica, que está relacionada, né, com o envolvimento de neurotransmissores, principalmente serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, vou recapitular aqui só um pouquinho de neurotransmissão. Aqui a gente tem, né, um terminal serotoninérgico, triptofano entra no terminal por reações enzimáticas específicas da origem à serotonina, que vai ser vesiculada, e ela, uma vez vesiculada, ela vai ser liberada na fenda, no terminal, né, pré-sináptico, né? Então, ela é liberada ali aproximadamente em 100%, 80% dessa serotonina liberada aqui vai ser recaptada por esse transportador, o CERT, que coloca para dentro, e os 20% que sobram vão interagir com receptores pós-sinápticos ou receptores, né, pré-sinápticos. Aqui do lado nós temos um terminal noradrenérgico, então a tirosina entra no terminal, sofre ação também de diversas enzimas, dando origem à norepinefrina, que também é vesiculada, com a chegada de um potencial de ação exocitada, liberada na fenda. Dessa quantidade liberada, 80% é recaptada, né, pelo um transportador específico, que é o NET. Os 20% que sobram interagem com receptores pós-sinápticos e receptores pré-sinápticos. E, né, essa quantidade, 80%, tanto de serotonina quanto de noradrenalina que entra, sofre metabolização pela MAL, e os 20% que sobram aqui vai ser novamente vesiculado para ser liberado. Como eu falei para vocês, a dopamina ela também participa, né, dessa hipótese monoaminérgica. Então, a tirosina entra no terminal, por uma série também de reações enzimáticas, ela gera dopamina, que é então vesiculada por um transportador de monoaminas vasoativas, e ela então é liberada na fenda, e ela vai interagir com receptores pós-sinápticos e receptores pré-sinápticos, né? Então, de uma forma geral, essa hipótese monoaminérgica, ela parte do princípio que, devido a algum motivo, né, a pessoa tem uma diminuição de 1, 2 ou desses 3 neurotransmissores. Então, por exemplo, a serotonina, quando há uma diminuição dela, né, essa diminuição está relacionada com ansiedade, pânico, fobia, obsessão, compulsões. Quando há uma diminuição de noradrenalina, né, compromete a concentração, há uma diminuição da memória e a pessoa apresenta fadiga. E quando há, né, a diminuição da dopamina, há uma lentidão cognitiva, hiperinsônia e anedronia. Lembrando que, por exemplo, uma diminuição desses 3 neurotransmissores culmina, né, para o humor depressivo. Então, assim, não tem como a gente realmente saber se aquele paciente ele tem uma diminuição em 1, em 2 ou nos 3. Então, muitas vezes o que é feito na terapia antidepressiva é tentar ir modulando e vendo como o paciente responde, né, àquela determinada classe de fármacos. Bem, uma segunda hipótese, né, que explica a fisiopatologia da depressão é a hipótese hormonal, e ela está relacionada com o aumento de cortisol devido ao estresse. Então, há um aumento da liberação de cortisol pela glândula adrenal, e essa hipótese hormonal, ela está diretamente relacionada também com a hipótese monoaminérgica. Então, como que a gente pode explicar, na verdade, essa relação, né? O paciente, quando ele é exposto, né, ao estresse crônico, principalmente, né, e com isso você tem a liberação do cortisol, esse cortisol, ele acaba levando a uma diminuição dos níveis de dopamina, principalmente, né, na região do córtex pré-frontal. Então, a dopamina, ele é um hormônio do prazer, né, e essa diminuição compromete outras funções. Da mesma forma, né, esse estresse crônico, ele acaba, né, levando, né, a uma desativação, né, da região do núcleo da RAF, né, especificamente também relacionado ali com o locus coeruleus, e leva a uma diminuição na produção de norepinefrina ou noradrenalina, e compromete aquelas funções que eu abordei anteriormente com vocês. Além disso, né, o estresse ele também acaba diminuindo a secreção de serotonina, né, ali especificamente pelo núcleo da RAF, e
Então, de uma forma geral, o estresse, liberação de cortisol, está também relacionado diretamente com a diminuição desses 3 neurotransmissores no sistema nervoso central. E, por fim, né, uma hipótese um pouco mais recente, né, que é a hipótese colinérgica, que relaciona ali com a questão do encolhimento do hipocampo. Então, é mostrado, né, que o estresse ele causa a morte das células no hipocampo, e isso compromete principalmente, né, a memória dos pacientes. Então, é muito complicado, né, a gente conseguir pensar numa classe de fármacos que vai realmente ser eficaz para aquele diagnóstico feito no paciente. Bem, uma outra situação que é muito importante a gente comentar, né, é a hipótese do receptor. Então, o que acontece na depressão, né? Principalmente quando a gente pensa na hipótese monoaminérgica? O que se tem é que há uma diminuição nesses neurotransmissores. E o que o nosso organismo, então, ele faz, né, para tentar contornar isso, compensar isso? Ele aumenta a quantidade de receptores, né, para conseguir, né, fazer com que aquela quantidade mínima de neurotransmissor que tem ali, ela consiga interagir com seus receptores e gerar os seus efeitos. Em contrapartida, né, os antidepressivos, eles têm como objetivo aumentar a quantidade de neurotransmissor, e para isso o nosso organismo, ele tende a compensar, então ele diminui o número desses receptores. E isso aqui explica o efeito, né, o início de ação mais demorado dos antidepressivos, que a gente vai abordar mais para frente. Além, claro, da hipótese monoaminérgica, que é o foco principal da nossa aula, né, porque os fármacos que a gente vai abordar são os fármacos que inibem a recaptação das monoaminas, eu vou falar brevemente aqui sobre mais uma hipótese, só para contextualizar, né? Também é uma hipótese hormonal e está relacionada com a diminuição da melatonina. A melatonina é um neurohormônio secretado pela pituitária e, através da interação com diversos receptores específicos, ela comanda uma série de ações no nosso organismo, né? Então, por exemplo, ela modula ciclo sono-vigília, secreção hormonal, enfim, estresse oxidativo. E o que se tem já aprovado é que essa diminuição da melatonina, né, diminui a função cognitiva, então compromete a atenção, a memória, a flexibilidade mental do paciente, né, e a função motora. Além disso, essa diminuição de melatonina também diminui a função física, então provoca insônia, fadiga e dor. Então, é mais uma hipótese que explica, né, a fisiopatologia da depressão. E, por fim, né, a hipótese mais recente, que data da década de 90, que é a hipótese neurotrófica, ela está relacionada com o fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator é um fator que participa da neurogênese, ou seja, contribui para o crescimento, proliferação e apoptose dos neurônios. E essa hipótese, ela mostra, né, que a depressão ela pode acontecer devido aos baixos níveis de BDNF, tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal. E também mostram, né, que os níveis séricos desse fator neurotrófico também está diminuído. Bem, então, agora que a gente contextualizou, né, especificamente o que era depressão, né, e principalmente abordamos a questão da hipótese monoaminérgica, ou seja, provavelmente o paciente ele tem, né, uma diminuição nos níveis de dopamina, de noradrenalina e também de serotonina. Como que é feito o tratamento, né? Então, antes de 1950, se utilizavam estimulantes anfetamínicos, né, anfetamina, e também terapia eletroconvulsivante. Porém, né, aqui, destacando o uso das anfetaminas, o que eles observavam, né, que o paciente, quando ele utilizava a anfetamina, né, a gente tem que lembrar um pouquinho lá da aula de simpático, né, a anfetamina ela é um simpático mimético indireto, na verdade, ela acaba, né, ela, além de ser também um inibidor da MAO, ela compete ali com a noradrenalina pela recaptação, ou seja, pelo NET, e ela acaba aumentando ali a quantidade a quantidade de noradrenalina liberada na fenda. Só que o que eles viram é que antigamente, né, a anfetamina, ela melhorava o drive, ou seja, a motivação dos pacientes depressivos, porém ela não melhorava o humor. E isso não era bom, porque não adianta você melhorar o drive do paciente sem melhorar o humor. As duas coisas têm que andar juntas. E a terapia eletroconvulsivante, que hoje em dia não é praticamente mais utilizada.
A partir de 1950, descobriram, né, a primeira geração de antidepressivos, que foram os inibidores da MAO e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, que são os antidepressivos tricíclicos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, desses inibidores. E na década de 1970, a gente já tem aqui a segunda geração de antidepressivos, né, que foi a era dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e dos inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina. Bem, aqui só para a gente contextualizar, né, e ver uma divisão mais didática, então aqui os fármacos de primeira geração, os inibidores da monoaminoxidase, que não vai ser o foco da nossa aula de hoje, tá? Os inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina, e dentro deles eu destaco as aminas terciárias tricíclicas e aminas secundárias tricíclicas, são os antidepressivos tricíclicos, e os fármacos de segunda geração, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina, os inibidores de noradrenalina e serotonina, os inibidores da recaptação de noradrenalina e dopamina, e os antidepressivos atípicos. A grande limitação do uso desses fármacos, né, é que esse efeito benéfico, ou seja, o efeito antidepressivo, ele só aparece semanas após o começo do tratamento. Isso é muito importante, né, quando a gente pensa na questão do paciente, dele começar a utilizar essa classe e não ver nenhum efeito. E aí ele logo quer descontinuar, né? E o que a gente precisa informar para ele é que ele deve continuar fazendo uso daquele medicamento que em poucas semanas ele vai começar a observar, né, os efeitos farmacológicos. Bem, como eu disse para vocês, né, o objetivo da terapia antidepressiva é melhorar tanto o drive, ou seja, a motivação daquele paciente, quanto o humor. Não adianta eu melhorar só um ou outro, né? Os dois têm que andar em conjunto, né? Então, aqui é uma figura bem legal do Atlas de Farmacologia que mostra exatamente isso, né? O paciente, ele saindo ali de uma situação de drive deficiente, né? Lá da semana 3, 5, e essa melhora no drive, no humor, ela é uma melhora progressiva, né? Ela não acontece de uma hora para outra. Então, alguns pacientes, eles podem responder entre 3 e 4 semanas, né? Outros entre 8 semanas após o início do tratamento. E, geralmente, quando você tem sucesso nesse tratamento inicial, essa fase de manutenção ela pode variar de 6 a 12 meses. E depois desse período, né, mediante a avaliação médica, o fármaco ele pode ser retirado gradualmente e o paciente acompanhado para ver se ele vai recidivar ou não. Bem, então, agora a gente vai começar a abordar as classes de fármacos, né? Como eu disse para vocês, o foco da nossa aula hoje na verdade, são os inibidores da recaptação de monoaminas, então nós não vamos falar sobre os inibidores da MAO, que são enzimas que degradam catecolaminas, vamos pular essa parte, né? Então, aqui, a primeira classe de fármacos, né, são os antidepressivos tricíclicos, então, tricíclicos porque possuem 3 anéis, né? Essa classe é uma classe que também pode ser classificada como fármacos, né, típicos ou clássicos, né? Ou seja, eles possuem uma semelhança estrutural entre eles, né? Todos possuem esses 3 anéis aqui, né? A primeira classe que foi descoberta foram as aminas terciárias, né? O principal representante aqui é a amitriptilina, a gente tem a imipramina, que também é muito prescrita, e esses fármacos, essas aminas terciárias, elas são muito mais potentes na inibição da recaptação de serotonina. Aqui é uma tabela do Goodman bem interessante, que mostra, né, os fármacos, né, as suas diferenças na estrutura química, sua dose, forma de administração, e aqui o efeito sobre as aminas. Então, eles inibem tanto, né, a recaptação de noradrenalina quanto de serotonina. E eu destaco aqui 3 efeitos colaterais, são muito proeminentes nessa classe de fármacos, né, dos antidepressivos tricíclicos, aminas, né, terciárias, que é a sedação, a hipotensão e efeitos anticolinérgicos. Então, esses fármacos, eles promovem esses efeitos aqui de forma muito proeminente. Bem, a segunda classe, né, dos antidepressivos tricíclicos são as aminas secundárias. Então, novamente, eles têm semelhança estrutural, os 3 anéis,
né? Porém, né, de uma classe para outra que foi uma melhora da estrutura química, e isso reflete nos efeitos colaterais, né, nos efeitos adversos, que diminuem em relação à primeira classe. Então, aqui a gente tem alguns representantes, como a nortriptilina, a moxapina, e eles são mais potentes na inibição da recaptação de noradrenalina. Aqui, novamente, uma tabela, né, do Goodman, onde a gente realmente consegue ver que essas aminas agora, né, que são aminas secundárias, ou seja, a diferença na estrutura química, a gente observa que os efeitos colaterais que eram muito proeminentes com as aminas terciárias, eles ainda acontecem, porém, em menor proporção, né? E eu chamo a atenção aqui, né, que, assim, na verdade, são duas classes, né, que a mais nova, mais nova que eu digo dentro da classe, né, eles possuem essa melhora na estrutura química, o que faz com que esses efeitos colaterais, eles diminuam. Geralmente, dessa forma, o início de ação desses fármacos é em torno de 2 a 3 semanas, e como eu falei para vocês, os efeitos adversos dos antidepressivos tricíclicos, eles estão associados principalmente com bloqueio muscarínico, ou seja, eles não são fármacos, né, que eles diminuem a recaptação das monoaminas, bloqueando os transportadores, mas eles acabam também bloqueando outros receptores. Então, eles bloqueiam o receptor muscarínico, onde eles promovem efeitos anticolinérgicos, promovem bloqueio de receptores H1, receptores estaminérgicos, promovendo ganho de peso e sonolência, e bloqueio alfa-1, levando à hipotensão. Alguns fármacos podem também causar cardiotoxicidade e convulsão, né, através da inibição de canais de cálcio e mudanças na condutância elétrica. É importante destacar, né, que o tratamento não pode ser feito, a interrupção do tratamento ela não pode ser feita de forma abrupta, né, essa retirada, esse desmame tem que ser feito de forma gradual, para exatamente não promover um rebote colinérgico. E eu destaco ainda que a sobredosagem, aqui nesse caso com os antidepressivos tricíclicos, ela pode ser fatal. Então, esse paciente ele pode apresentar arritmias, alterações na pressão arterial, agitação, episódios de mania, delírios, alucinações, convulsões e até mesmo coma e morte. Destaco ainda que esses fármacos eles fazem interações medicamentosas importantes com outras classes, como os anticolinérgicos, antihistamínicos e antihipertensivos, e também com inibidores de AMAL. E é importante também destacar que eles podem promover a síndrome de abstinência, principalmente se retirados de forma abrupta, né? Então, o paciente ele pode apresentar mal-estar, calafrios, coriza e mialgia. Bem, agora, os mais novos dessa primeira parte, né, dessa primeira geração, são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E aqui a gente tem o principal representante, o principal representante da classe, na verdade, foi o primeiro, que foi a fluoxetina, né? Eles possuem também similaridade estrutural, uma certa similaridade estrutural, não tão quanto os antidepressivos tricíclicos. E agora, né, como o próprio nome da classe diz, são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, eles inibem o SERT, que é aquele transportador que coloca a serotonina de volta para dentro da fêmea. Então, a fluoxetina, ela foi o protótipo da classe, a gente tem outros fármacos também, sertralina, paroxetina, citalopram e escitalopram, e um dos efeitos colaterais da fluoxetina é ele ser anorexigênico. Então, como ela acaba inibindo a recaptação, aumenta a serotonina, né, atua lá no centro da fome, né, dando saciedade, né? Então, a pessoa que, por exemplo, utiliza a fluoxetina como anorexígeno, ela não deixa de comer completamente, ela não deixa de sentir fome, ela sente menos fome. Bem, os inibidores da recaptação, eles também são ansiolíticos, né? Eles têm eficácia demonstrada no tratamento de ansiedade generalizada, do pânico, ansiedade social e também no distúrbios obsessivos compulsivos, né? Então, vocês já viram lá na aula de ansiolíticos que essa é uma classe que pode ser utilizada para tratar a ansiedade, diversos graus de ansiedade. Eles também podem ser utilizados para tratar a síndrome disfórica pré-menstrual e também para prevenir, né, sintomas vasovagal na pós-menopausa. Na depressão, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, geralmente a dose utilizada inicialmente é igual à dose de manutenção,
E o início também da resposta acontece em torno de 3 a 8 semanas, né? E, geralmente, eles mostram uma remissão completa dos sintomas. Aqui, uma tabela do Goodman, para a gente também, novamente, olhar a estrutura química. É muito importante a gente ver, né, modificações na estrutura química de um para o outro. A dose habitual, a forma, né, de administração. E aqui, né, o efeito deles, principalmente, na verdade, exclusivamente sobre a recaptação de serotonina. E quando nós observamos aqui os efeitos colaterais, principalmente aqueles que eu destaquei para os antidepressivos tricíclicos, né, como sedação, hipotensão e efeitos colinérgicos, a gente observa que esses efeitos praticamente eles cessam, né? Então, isso é uma vantagem em relação aos antidepressivos tricíclicos, né? Porém, destaco aqui que, apesar deles não promover esses efeitos anteriormente observados, eles causam muitos efeitos, né, sexuais, ou seja, disfunção sexual é muito proeminente. O que muitas vezes faz o paciente descontinuar o tratamento, principalmente paciente homem, né? Então, esse efeito colateral aqui, ele é um efeito complicado quando a gente pensa na questão de adesão ao tratamento. As principais vantagens, né, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina é que eles têm alta afinidade e seletividade pela SERT, possuem baixa afinidade por outros receptores, como eu falei para vocês, não bloqueiam receptores colinérgicos, nem estaminérgicos, nem adrenérgicos, não causam a cardiotoxicidade anteriormente observadas para os antidepressivos tricíclicos, e a diferença de potência entre esses inibidores seletivos é que não afetam a eficácia ou os efeitos adversos deles. Em relação às principais desvantagens, eu destaco aqui que o aumento da dose não prolonga o efeito antidepressivo e pode aumentar a incidência de efeitos adversos. E mais uma situação que é muito importante a gente pensar quando a gente pensa na prescrição desses medicamentos é que eles não devem ser, né, combinados ou associados com antidepressivos tricíclicos ou inibidores de AMA. Bem, os principais efeitos adversos que estão relacionados com essa classe de fármacos, eles estão relacionados à estimulação excessiva dos receptores serotoninérgicos. Então, você tem ali a serotonina não sendo recaptada, então ela está ali livre e disponível para interagir com vários outros receptores serotoninérgicos. Então, quando ela interage com o 5-HT2A, ela promove alterações no movimento, promove apatia, disfunção sexual, que foi o que eu chamei a atenção, que é um efeito adverso muito considerável nessa classe, movimentos rápidos durante o sono, despertar noturno. Quando a serotonina ali disponível atua em 5-HT2C, promove agitação mental, ansiedade, pânico. Já em 5-HT3, causa náuseas e vômitos, e em 5-HT4, aumenta a motilidade intestinal, ou seja, o paciente que usa essa classe, ele geralmente relata também, né, cólicas, diarreia, além de náuseas e vômitos. Um fato que é muito importante a gente destacar aqui dentro dessa classe é que se o paciente, né, ele utilizar esses fármacos, um desses fármacos, né, e for utilizar outro agente serotoninérgico, né, associar um tratamento como inibidores de AMA, que foi o que eu comentei para vocês que não é indicado, ou seja, é contraindicado associar inibidores seletivos da recaptação de serotonina com inibidores de AMA, é que pode levar, né, uma síndrome serotoninérgica, ou seja, eu vou aumentar muito a quantidade, né? Eu tenho ali um fármaco que inibe a recaptação, aumentando serotonina, e tem um fármaco que inibe uma enzima que degrada essa catecolamina. Então, eu aumento muito a quantidade de serotonina ali na minha fenda, e essa quantidade alta de serotonina ela pode interagir com os outros receptores. E os principais sintomas dessa síndrome serotoninérgica são agitação, hiperreflexia, tremores, confusão, hipertermia, confusão, irritabilidade, desculpa, aqui faltou um A, coma e morte, tá? Além disso, eu preciso destacar, né, que esses inibidores da recaptação de serotonina, eles podem competir com outros fármacos pela ligação às proteínas plasmáticas, então tem interação com a varfarina, né, e aí, quando a gente lembra um pouco dessa questão lá, lembrando um pouquinho da farmacocinética, quando a gente tem fármacos que competem pela mesma ligação, a gente vai aumentar a quantidade, né, de fármaco ligado e diminuir a sua fração livre, né, isso vai refletir no efeito farmacológico, né, e por consequência também no possível efeito adverso. Bem, então, como que eu trato o paciente que desenvolveu essa síndrome serotoninérgica? Então, a primeira coisa é retirar o medicamento, né, suspeito de ter desencadeado de forma gradativa, né,
fornecer, né, cuidado, né, e suporte a esse paciente, administrando fluidos intravenosos, correção dos sinais vitais. Posso controlar a agitação, que é o principal sintoma, né, dessa síndrome, com benzodiazepínicos. Utilizar um antagonista serotoninérgico para conseguir bloquear o receptor e não deixar a serotonina ali agir. Controlar a hipertermia. Bem, então, a gente abordou, né, até agora a classe dos fármacos antidepressivos tricíclicos, que inibem tanto recaptação de noradrenalina quanto de serotonina, e, né, os fármacos que atuam inibindo a recaptação de serotonina. Agora nós vamos entrar numa classe que são dos inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina, só que são os fármacos da segunda geração, são fármacos mais novos, né, e eles também não possuem similaridade estrutural, tá? Como a gente via anteriormente, e fármacos mais novos, com estruturas químicas melhores, né, e menos efeitos colaterais. Então, aqui os representantes dessa classe, a gente tem a duloxetina e a venlafaxina. Eles inibem tanto o CERT quanto o NET, então aumentam, né, a quantidade de serotonina e de noradrenalina que ficam disponíveis lá na fenda. A farmacocinética deles ela é bem simples, né? Então, eles são bem absorvidos por via oral, possuem um tempo de meia-vida em torno de 12 horas e metabolismo hepático com excreção renal. Então, eles não possuem afinidade por outros receptores, então só atuam ali inibindo CERT e NET, né? E o efeito antidepressivo desses fármacos ele é mais rápido, né, que na monoterapia com inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou com inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Os efeitos colaterais, né, adversos, eles são semelhantes aos dos receptores, aos inibidores seletivos de receptores de recaptação de serotonina. Dentro dessa classe também a gente tem a milnaciprana, que é um outro fármaco que também inibe CERT e NET, né, a sua biodisponibilidade oral é em torno de 85%, tempo de meia-vida 8 horas, e sua excreção é renal. A milnaciprana, ela promove menos efeitos anticolinérgicos e cardíacos, né? Então, assim, como ela não tem nenhuma afinidade com receptores muscarínicos e histamínicos, esses efeitos praticamente eles não aparecem. E os poucos efeitos indesejáveis que aparecem, eles cessam em torno de 3 semanas. Geralmente, os efeitos adversos mais comuns são vertigem, sudorese, sensação de calor, ansiedade, náuseas e vômitos. Desculpa. Agora, nós temos uma outra classe, né, que são os inibidores de recaptação de noradrenalina. Então, eles são específicos, né, para bloquear a recaptação de noradrenalina, ou seja, eles bloqueiam o NET. Então, aqui, os principais representantes, né, que a gente tem reboxetina, nisotexetina, atomoxetina, eles não bloqueiam a H1, receptor histaminérgico, não bloqueiam a alfa-1, que é receptor de monoaminas, e nem receptor, né, muscarínico. Geralmente, a indicação desses fármacos é para depressão, fadiga, apatia, retardo psicomotor, para déficit de atenção e concentração prejudicada, né? Geralmente, a sua dose é em torno de 4 miligramas, 2 vezes ao dia. E é importante destacar que esses fármacos, eles inibem, né, fracamente a CYP3A4, né, em doses altas inibem a 2D6, então, mais uma vez, atenção, né, com interações medicamentosas com outros fármacos, né, se eles são inibidores de CYP, se eu utilizo ele junto com outro medicamento, outro fármaco que é metabolizado por essa CYP, né, o que vai acontecer? Inibo a CYP, eu aumento a concentração do outro fármaco, então eu vou ver um aumento do efeito farmacológico desse outro fármaco, mas também vou ver um aumento nos efeitos colaterais. Os efeitos adversos, eles são geralmente relacionados à sonolência e à sedação, e como vantagem, essa classe mostra, né, um menor efeito adverso relacionado a outros alvos. Então, assim, eles não atuam, como eu falei para vocês, em outros receptores. Bem, essa figura aqui é uma figura do Goodman, onde a gente consegue sintetizar bastante, né, o esquema dos mecanismos de ação dos fármacos. Então, a gente tem aqui os antidepressivos tricíclicos, né, atuando, bloqueando o NET, que é o transportador de noradrenalina, bloqueando o CERT. A gente tem aqui os inibidores seletivos de recaptação de serotonina também bloqueando esse receptor. Os inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina bloqueando o CERT, ou seja, o mecanismo geral desses fármacos que a gente abordou até agora é realmente bloquear a recaptação dessas monoaminas, porém, alguns podem ter ação em outros receptores.
Bem, agora eu vou falar um pouquinho com vocês de alguns inibidores, um só, na verdade, né? Um inibidor da recaptação de dopamina e noradrenalina. Então, a gente viu lá no início que os neurotransmissores estão envolvidos, né, com a depressão, são esses três. A bupropiona, ela é um representante dessa classe, o único, né, é um profármaco, ou seja, precisa ser hidroxilado para conseguir ter seu efeito, né? Então, ela inibe a recaptação de dopamina e noradrenalina, ou seja, inibe o NET, inibe o DAT, e é muito utilizada, né, para tratar a síndrome de abstinência relacionada à retirada do cigarro. Então, é muito comum a pessoa que faz tratamento, né, para cessar o tabagismo, ela utilizava o bupropiona, geralmente, né, associado também aos adesivos de nicotina, tá? Os efeitos adversos principais são agitação, insônia, perda de peso, boca seca, constipação. E a vantagem em relação aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina é que eles não estão associados à disfunção sexual nem à sedação. Bem, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns moduladores de receptores de serotonina, que são alguns antidepressivos atípicos. Eu coloquei eles aqui nessa aula porque, claro, além deles inibirem a recaptação de determinadas monoaminas, eles também têm ação em receptores de serotonina. Então, a vortioxina, ela é um fármaco que inibe a recaptação de serotonina, porém tem atividade agonista em 5-HT1A, é agonista parcial em 5-HT1B e é antagonista nesses outros receptores. E é um fármaco que foi aprovado pela FDA em 2013 para o tratamento tanto da depressão quanto da ansiedade. E os estudos, eles mostram que houve, né, uma melhora na função cognitiva e executiva e não tem efeitos indesejáveis sobre o peso e a função sexual. E também, além disso, é mais fácil de interromper por não causar sintomas de descontinuação. Desculpa. O próximo fármaco é vilazodona. Ela também inibe a recaptação de serotonina e também é agonista parcial em 5-HT1A. Foi aprovado em 2011 pelo FDA para tratar a depressão maior. O seu efeito antidepressivo, diferente do que a gente viu até agora, ele acontece em 7 dias após o início do tratamento e também causa menos disfunção sexual quando comparado aos outros fármacos inibidores da recaptação de serotonina. Os efeitos colaterais são aqueles mais brandos, né, diarreia, náuseas e vômitos. E é uma alternativa, né, aos fármacos, por exemplo, inibidores seletivos de recaptação, que causavam muitos efeitos colaterais ao nível sexual. Bem, nós também temos aqui a nefazodona e a trazodona, que também inibem de forma seletiva a recaptação de serotonina e são antagonistas em receptores 5-HT2A, desculpa, 5-HT2. A nefazodona, ela é mais potente e específica para a serotonina, né? E já a trazodona, ela também acaba bloqueando um pouco o receptor alfa-1, então ela promove um efeito sedativo e hipotensor. Mas são bem tolerados, né? De uma forma geral, os efeitos adversos são relativamente tolerados pelos pacientes. Mais um representante dessa classe dos antidepressivos atípicos é a mirtazapina. Ela é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, além, claro, de ser antagonista em receptor 5-HT2, 5-HT3, ser antagonista do receptor alfa-2 pré-sináptico e antagonista de receptor H1, onde ela promove efeitos sedativos. Então, os principais efeitos adversos da mirtazapina são relacionados àquelas ações de receptores alfa-2, H1, né? Na verdade, é o antagonismo deles, né? Então, ele promove, além disso, ela promove sonolência, aumento de apetite e ganho de peso, devido exatamente por essa ação antihistamínica. Bem, essa tabela aqui é uma tabela do Katsung, onde a gente consegue olhar o perfil farmacocinético de todos os depressivos, dos antidepressivos que nós abordamos aqui na aula. Então, aqui a gente tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, a biodisponibilidade deles aqui é em torno de 80%, 90%, claro que varia de um para o outro, né? Eles possuem alta ligação a proteínas plasmáticas. Aqui a gente tem a classe dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que a gente também falou, né? Os tricíclicos, amitriptilina, amipramina. A gente tem aqui os fármacos que, além, né, de modularem a recaptação de serotonina e noradrenalina, eles também atuam em receptores 5-HT2. E os fármacos que são os atípicos, né? Como a bupropiona, que a gente falou que inibe recaptação de dopamina e de noradrenalina. Bem, e para a gente fechar a nossa classe de fármacos aqui, eu vou falar um pouquinho da erva de São João, né, que é um fitoterápico. Então, muita gente acaba utilizando, né, porque parte do princípio, é um fitoterápico, né, uma planta, então não tem problema.
e tem que se ter um cuidado. Por que eu estou falando da erva de São João aqui? Porque ela é uma substância, né? Na verdade, os princípios ativos presentes na erva de São João, como a hipericina, hiperforina, promovem, né, a inibição da recaptação de serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA e glutamato. Então, podem ser utilizados em casos de depressão leve, né? Porém, a erva de São João, ela é indutor forte da CYP e da glicoproteína P. Então, a erva de São João, ela, né, promove muitas interações medicamentosas. Então, eu destaco aqui o fato de ser um fitoterápico, né? Então, muitas vezes o médico, ele até inicia o tratamento daquela depressão, se for um caso leve, com a erva de São João e observa como aquele paciente, ele vai responder. Se ele não responder tão bem, troca, né, para um antidepressivo. Então, isso é muito importante, essas interações, quando a gente pensa na associação com outros fármacos. Então, gente, nós falamos aqui sobre as classes, né? A gente abordou os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, os atípicos, né? Então, qual antidepressivo escolher, né? Frente a tantas opções, como que vai ser feita essa escolha? Então, a escolha ela vai depender da indicação. Então, é necessário que o médico ele faça o diagnóstico o mais precocemente possível, e isso tem que ser feito com base nos sintomas, nos sinais e no histórico familiar e clínico do paciente, né? Como a gente falou também, não tem como a gente saber se o paciente ele tem diminuição, né, dos 3 níveis ou de um nível só de um neurotransmissor. Então, claro que eu também tenho que levar em conta o custo, né, a disponibilidade, os efeitos adversos daquela classe, as possíveis interações medicamentosas, a idade, o sexo e também as condições clínicas. Então, no tratamento da depressão maior, os fármacos de primeira linha para tratar são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os mais prescritos, devido à sua facilidade de uso e também tolerabilidade, né, e tem essa segurança na superdosagem, os fármacos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, a bupropiona e a mirtazapina. Os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da MAO, eles são segunda e terceira linha, não quase mais utilizados, a não ser que, claro, o paciente não responda bem a essas terapias aqui. Bem, então, nós contextualizamos hoje na aula, né, a questão dos antidepressivos, os fármacos que inibem a recaptação. Então, eles são muito prescritos, né? E o que a gente precisa sempre falar com o paciente é que ele tem que fazer o uso desse medicamento, né? Da forma correta, né? Ou seja, da forma que foi prescrito, aguardar, principalmente no caso dos antidepressivos, né? O início de ação, ou seja, essa latência que geralmente acontece ali entre 15 a 21 dias para começar a aparecer o efeito farmacológico antidepressivo, né? Então, para que ele não descontinue aquele tratamento antes de ver os efeitos, né, realmente farmacológicos. Então, eu deixo aqui como sugestão para vocês esse filme, que é um filme bem legal, quem ainda não viu, não deixem de ver, né? É o Amor e Outras Drogas. É um filme que fala sobre a descoberta da fluoxetina como antidepressivo. Então, esse rapaz aqui ele é o representante da indústria farmacêutica e conta a história bem legal, né, sobre a descoberta dela. Então, gente, deem uma olhada aí no Netflix, se vocês conseguem ver, é bem legal. E eu deixo aqui como proposta para a próxima aula, né? Na verdade, eu vou mandar para o e-mail de vocês casos clínicos sobre antidepressivos. Então, esse aqui é só um exemplo, vou mandar para vocês mais outros 3 para a gente discutir na próxima aula. Ou seja, a gente conseguir, né, discutir, mais ou menos direcionando para round clínico, né, a abordagem fisiopatológica desse caso em específico e se o tratamento desse quadro ele está adequado ou não com o medicamento prescrito aqui, né, nessa ideia do caso clínico. Então, a nossa ideia para a próxima aula é que vocês tentem resolver e a gente discuta exatamente se essa indicação do fármaco está adequada ou não, contextualizando, né, para todo o quadro do paciente. Então, é isso, gente. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada.